Boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Giovanni Olson. Eu tenho muito prazer de estar aqui e de compartilhar algumas ideias e reflexões, atendendo a um convite da ENAMAT, que me foi formulado pela doutora Denimar Noronha. Eu sou professor de Direito Constitucional. Devo dizer a vocês, a meu crédito, que sou professor de Direito Constitucional desde o tempo em que isso não dava prestígio para ninguém. O Brasil era um país no qual antes se valorizava a lei ordinária, o regulamento, a portaria, o aviso ministerial. Quando alguém queria minimizar um problema, dizia, essa é uma questão constitucional. No início da minha vida, o meu pai, muito preocupado com o meu futuro, me disse, meu filho, precisa parar com esse negócio de fumar, ser Flamengo, e o direito constitucional não vai levá-lo a parte alguma. Estuda processo, ele me dizia. A verdade, no entanto, é que o mundo mudou e, hoje em dia, já não há mais nada de verdadeiramente importante que se possa fazer ou pensar, em termos de direito no Brasil, que não passe pela capacidade de trabalhar as categorias do direito constitucional. E eu, portanto, gostaria de dar um passeio relativamente longo e, portanto, em velocidade acelerada, por algumas dessas principais categorias do direito constitucional contemporâneo. Eu preciso me desculpar e dizer que eu vou precisar sair 10 minutos mais cedo, vou ter que sair às 10:45, porque eu tenho um julgamento no Supremo na semana que vem e o ministro Celso Mello marcou de me receber às 4 horas e é importante para mim dar uma palavra com eles. É um julgamento muito interessante sobre a questão das pesquisas com células-tronco embrionárias. Portanto, é um tema que envolve um conjunto importante de reflexões. O direito constitucional no Brasil e no mundo passou por um conjunto muito expressivo de transformações nos últimos tempos. E essas transformações podem ser, a meu ver, identificadas por 3 grandes marcos. Um marco histórico, um marco filosófico e um marco teórico. O marco histórico desse novo direito constitucional é, na Europa, a redemocratização que se seguiu à Segunda Guerra Mundial. E, no Brasil, é a Constituição de 1988 e a transição bem-sucedida que ela nos ajudou a fazer de um regime autoritário para um Estado democrático. O marco filosófico desse novo direito constitucional que marca a atualidade é referido como o pós-positivismo, uma visão que supera o legalismo estrito do positivismo jurídico e incorpora ao debate jurídico os valores e os elementos éticos. Nós vivemos uma fase de reaproximação entre o direito e a filosofia, motivadas pela centralidade da dignidade da pessoa humana, dos direitos fundamentais, pela normatividade dos princípios, pela reabilitação da argumentação jurídica. Portanto, a filosofia do direito vive um momento especialíssimo, que é esse momento que a doutrina identifica como pós-positivismo. E o marco teórico desse novo direito constitucional é representado por 3 grandes mudanças de paradigma. A primeira, o reconhecimento de força normativa à Constituição. Embora isso pareça natural e óbvio, esse é um fenômeno relativamente novo no Brasil. A segunda grande modificação teórica foi a expansão da jurisdição constitucional no mundo de uma maneira geral e no Brasil de maneira muito particular, especialmente pela ampliação da legitimação ativa para a propor ação direta. E o terceiro grande marco teórico desse novo direito constitucional é o tema que nos reúne aqui, o desenvolvimento de uma nova teoria, de uma nova dogmática da interpretação constitucional. Quem ficou sem ler ou estudar direito nos últimos 20 anos iria se surpreender com a quantidade de novas ideias e de novas categorias que hoje povoam a teoria constitucional e a prática constitucional no Brasil. E eu, portanto, gostaria de fazer algumas reflexões sobre a interpretação jurídica tradicional, que ainda subsiste e ainda é valiosíssima para a solução de boa quantidade de problemas. Provavelmente, na rotina da vida dos senhores, ainda é a interpretação
a interpretação jurídica convencional que ajudará a resolver a maior parte dos problemas. Porém, situações existem em que a dogmática convencional da interpretação jurídica é insuficiente para a solução de determinados problemas. Eu começo, portanto, pela interpretação convencional. A interpretação constitucional é uma modalidade de interpretação jurídica. Se uma das conquistas recentes foi a Constituição ter adquirido normatividade, ter sido alçada à condição de norma jurídica, a interpretação das normas constitucionais é, em primeiro lugar, uma modalidade de interpretação jurídica. Por ser uma modalidade de interpretação jurídica, ela se socorre dos elementos tradicionais da interpretação jurídica que nós estudamos desde o início do curso de direito, que são o elemento gramatical, o elemento histórico, o elemento sistemático e o elemento teleológico. Eu não vou gastar muita energia conceitual com esse conhecimento convencional, porque não há necessidade num ambiente como esse. Portanto, estes são os elementos tradicionais da interpretação jurídica que também se aplicam, por suposto, à interpretação constitucional. Porém, embora a interpretação constitucional seja uma modalidade de interpretação jurídica, as normas constitucionais apresentam um conjunto de especificidades, um conjunto de particularidades que levaram ao desenvolvimento de alguns princípios específicos de interpretação constitucional. Quais são essas peculiaridades das normas constitucionais? Algumas delas podem ser destacadas. A primeira, as normas constitucionais são dotadas de superioridade jurídica. A segunda característica que singulariza as normas constitucionais é a natureza da linguagem. As normas constitucionais recorrem com frequência a conceitos jurídicos indeterminados ou a princípios caracterizados pela abstração e pela vagueza. Em terceiro lugar, as normas constitucionais, normas jurídicas que têm objeto muito peculiar, que são a organização do poder político, a definição de direitos fundamentais e a indicação de valores e fins públicos a serem realizados. Portanto, o objeto das normas constitucionais também as singulariza. E, por fim, as normas constitucionais têm uma dimensão política. Elas são normas jurídicas. A interpretação constitucional é uma modalidade de interpretação jurídica, porém, o direito constitucional tem uma ambição, a ambição de levar ordem, segurança e justiça para o fenômeno político. O direito constitucional é, em última análise, um esforço de disciplina do poder político e de proteção dos direitos fundamentais. E, portanto, há um conjunto de circunstâncias políticas que estão envolvidas na interpretação constitucional. Porque assim é, ao lado daqueles 4 elementos tradicionais, gramatical, histórico, sistemático e teleológico, a doutrina sistematizou um conjunto de princípios específicos de interpretação constitucional, a saber, a supremacia da Constituição, o que significa dizer que toda e qualquer norma que seja incompatível com a Constituição deve ter a sua eficácia jurídica paralisada, seja em controle por ação direta, seja na aplicação do direito ao caso concreto pelo juiz. Em segundo lugar, as normas constitucionais, é o segundo princípio específico de interpretação constitucional, é o da presunção de constitucionalidade. Um juiz ou um tribunal só deverão declarar uma norma inconstitucional se ela for manifestamente incompatível com a Constituição. Fora das hipóteses manifestas, o judiciário deve, em linha de princípio, ser deferente para com a interpretação da Constituição feita pelos outros poderes. O terceiro princípio específico é o princípio da interpretação conforme a Constituição. Pelo princípio da interpretação conforme a Constituição, o juiz ou o tribunal pode declarar que uma interpretação possível de determinada norma infraconstitucional conduziria à inconstitucionalidade daquela norma. Porém,
o juiz ou o tribunal podem declarar a interpretação que harmonize a norma com o texto constitucional. Num domínio próximo ao direito do trabalho, há um exemplo muito interessante deste caso, que foi a hipótese do limite máximo dos benefícios da Previdência, quando se previu que nenhum benefício poderia ser superior, salvo engano meu, a 10 salários mínimos, que na época correspondia a R$ 1.200 ou a R$ 1.400. E houve uma ação direta de inconstitucionalidade contra esta limitação do benefício máximo da Previdência. E o Supremo considerou que a norma era constitucional, mas excluiu da incidência da norma, mediante interpretação conforme a Constituição, o salário maternidade, sob o fundamento de que limitar o benefício do salário maternidade a R$ 1.400, transferindo o ônus para o empregador particular, produziria o efeito discriminatório desfavorável à mulher no mercado de trabalho. Portanto, o Supremo interpretou conforme a Constituição aquela norma para dizer que ela era válida, mas interpretada conforme a Constituição para não ser aplicada a esta situação específica. De modo que a interpretação conforme a Constituição é um princípio específico que oferece uma potencialidade instrumental para um intérprete de grande alcance em determinadas situações. O quarto princípio específico é o princípio da unidade da Constituição, pelo qual um intérprete jamais deverá hierarquizar as normas constitucionais. Não existe relação de importância ou de hierarquia no âmbito das normas constitucionais. E, portanto, o juiz sempre deverá interpretar ou harmoniosamente ou declarando que, num determinado caso concreto, uma norma prevalecerá sobre a outra por razões objetivas daquele caso. Mas nunca será possível argumentar que uma norma constitucional é mais importante do que a outra ou hierarquicamente superior à outra. O quinto princípio é o grande sucesso da temporada outono-inverno do direito constitucional, é o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, pelo qual o intérprete, o juiz, ao valorar os atos do poder público, sejam atos administrativos ou sejam atos legislativos, pode fazer um controle de discricionariedade para verificar se o ato é adequado, vale dizer, se ele oferece os meios próprios para a realização do fim visado, se o ato é necessário, sobretudo quando ele interfira com um direito fundamental ou um direito individual, é vedado o excesso, portanto, a interferência deve ser no limite máximo necessário, de modo que, por exemplo, se para impedir uma determinada poluição causada por uma fábrica, o poder público puder determinar a colocação de um filtro, não será legítimo que ele determine o fechamento da fábrica, porque esta será uma medida excessiva, a uma medida menos onerosa capaz de promover o mesmo resultado. E, por fim, ainda no âmbito da razoabilidade, o terceiro teste, ou o terceiro subprincípio, que é o da proporcionalidade em sentido estrito. Para que uma lei seja válida e possa interferir com direitos fundamentais, é preciso que o benefício que ela traga seja mais valioso do que o ônus que ela provoca. Portanto, a validade de uma lei que interfira com direitos fundamentais depende desta relação custo-benefício. Por exemplo, se o poder público determinar a eletrificação dos monumentos públicos para impedir a sua pichação, de modo que, quando o adolescente dispare o primeiro jato, aquilo deflagre uma descarga elétrica e ele caia mortinho da Silva, fulminado, esta será uma providência administrativa evidentemente inválida, por falta de razoabilidade, por falta de proporcionalidade. Por quê? Porque o bem jurídico, proteção de um monumento público, não é mais valioso do que o bem jurídico, vida de um adolescente, por mais cretino que seja o adolescente. Portanto, o princípio da razoabilidade, ele oferece ao juiz um instrumental de controle de mérito, que deve ser utilizado com moderação e parcimônia, mas que permite ao juiz invalidar
o ato administrativo ou invalidar uma determinada lei por falta de razoabilidade. E o último princípio específico de interpretação constitucional é o princípio da efetividade, pelo qual o juiz sempre deve interpretar a norma jurídica de modo a realizar na maior extensão possível o mandamento constitucional. E, portanto, aquele escudo tradicional que vai caindo em desuso de dizer que uma norma constitucional não é autoaplicável, de dizer que a norma constitucional depende de regulamentação legislativa ou de regulamentação administrativa, esse é um argumento que se fragilizou com o tempo. Por quê? Porque ele permitiria que os poderes ordinários, seja o legislador, seja o administrador, frustrassem o cumprimento, a efetivação de uma norma constitucional. De modo que o conhecimento convencional vem se cristalizando no sentido de que, quando há omissão do poder público, o judiciário pode e deve atuar para integrar a ordem jurídica naquele espaço em que os outros poderes permaneceram inertes. Com isso, nós terminamos o que eu diria a doutrina tradicional da interpretação jurídica, a qual, como disse anteriormente, não me pareceu próprio dedicar muita atenção. Eu estou correndo muito, evidentemente, fundado no pressuposto de que essas são ideias já amplamente conhecidas. Portanto, eu fiz uma viagem, um pouco como essas excursões à Europa, que a gente vai em 12 capitais em 15 dias, mas é porque a circunstância nossa de tempo era essa. E apenas para recapitular, a interpretação constitucional é uma modalidade de interpretação jurídica. Ela se socorre dos 4 elementos tradicionais da interpretação jurídica. De parte isso, como as normas constitucionais são dotadas de peculiaridades próprias, a doutrina e a jurisprudência desenvolveram princípios específicos de interpretação constitucional. Princípios instrumentais, princípios que orientam o intérprete no seu itinerário lógico, no seu raciocínio em busca de uma conclusão. Estes princípios são os princípios da supremacia da Constituição, da presunção de constitucionalidade, da interpretação conforme a Constituição, da unidade, da razoabilidade e da efetividade. Eu penso que poderia dizer que, com esse instrumental teórico, não apenas o direito viveu por muitos séculos, como ele é, disse eu anteriormente, adequado e suficiente para resolver muitos problemas. Muitos, porém não todos os problemas. A interpretação jurídica se tornou mais complexa no mundo contemporâneo. Aliás, a vida no mundo contemporâneo se tornou muito mais complexa e progressivamente se torna mais complexa. Não apenas pela velocidade da informação, não apenas pela quantidade de inovações tecnológicas, mas também pelo surgimento de um fenômeno em que o mundo é cada vez mais plural, cada vez as pessoas têm mais projetos de vida divergentes, cada vez há menos doutrinas abrangentes capazes de congregar todos ao mesmo tempo. Apenas para dar uma ideia, há 20 anos atrás, às 8 horas da noite, todo mundo estaria assistindo a TV Globo. Hoje em dia, numa mesma casa, às 8 horas da noite, as crianças estão na internet, alguém está vendo outra coisa no computador, talvez uma outra pessoa esteja na televisão. O mundo se tornou muito plural e, portanto, a existência passou a ser mais complexa e a sociedade precisa conviver com um pluralismo de projetos de vida e com uma diversidade imensa para a qual, às vezes, nem todos estão preparados. Pois bem, neste mundo mais complexo se insere a Constituição e se insere a nova interpretação constitucional. A interpretação jurídica convencional, do ponto de vista metodológico, ela se assentava sobre 3 premissas. Primeira premissa: a norma jurídica contém, no seu relato abstrato, a solução para os problemas jurídicos. Essa é a primeira premissa com a qual sempre trabalhamos. A segunda premissa é a de que os fatos, o papel dos fatos, o papel do problema, é
oferecer o substrato que será enquadrado naquela norma. Portanto, os fatos serão subsumidos na norma. E o papel do intérprete é o de identificar a norma aplicável e revelar o seu conteúdo, fazendo-a incidir no caso concreto. Portanto, a doutrina convencional diz: a norma tem no seu relato abstrato a solução. O papel do juiz é identificar esta solução, é uma função técnica de conhecimento. E os fatos existem para ser enquadrados na norma, produzindo a conclusão. Nesse universo, o raciocínio do juiz é um raciocínio silogístico, no qual a norma é a premissa maior, os fatos relevantes são a premissa menor, e a sentença é a conclusão da incidência da norma sobre aqueles fatos. Isso é tão simples que seria bom que a vida pudesse ser assim. Por exemplo, na Constituição está dito: aos 70 anos, o servidor público se aposenta compulsoriamente. João, serventuário da Justiça, completou 70 anos, a consequência jurídica é muito simples, ele passa automaticamente para a inatividade. De modo que essas categorias resolvem perfeitamente o problema de José, que completou 70 anos. Mas, provavelmente, essas categorias não resolverão o problema da disputa entre o cantor Roberto Carlos e o autor de uma biografia não autorizada, para saber qual dos direitos aqui em conflito deve prevalecer. Se é o direito do cantor à sua privacidade ou se é o direito do autor à sua liberdade de expressão, ou se é o direito do público à informação sobre uma pessoa que, afinal de contas, tem uma imagem e uma vida pública. Para resolver este problema, aquelas categorias tradicionais não nos socorrem. Portanto, a moderna interpretação constitucional precisa lidar com a circunstância de que os papéis da norma, do intérprete e do problema nem sempre são aqueles que eu me referi previamente. Porque, em muitas situações, a norma oferece apenas um início de solução, mas não a solução completa. Em segundo lugar, se a norma só oferece um início de solução, quem é que precisa complementar o sentido daquela norma? Quem é o coparticipante na criação dessa parcela de direito que não está na norma? É o juiz. Portanto, a norma já não tem a solução dos problemas no seu relato abstrato, e o juiz já não desempenha apenas uma função técnica de conhecimento. O juiz desempenha também uma função política de coparticipante no processo de criação da norma que vai incidir sobre aquele caso concreto. E, em muitos casos, só é possível produzir o direito, só é possível saber qual é o direito aplicável a partir do problema. E, portanto, a norma jurídica passa a ser não o ponto de partida, mas o ponto de chegada, o produto da interação entre o enunciado normativo abstrato e a realidade fática. Portanto, na moderna interpretação, parte da normatividade não está no relato da norma. Parte da normatividade precisa ser colhida nos elementos do problema. Eu vou percorrer as novas categorias e vou procurar explorar alguns exemplos, quando espero que algumas dessas ideias, expostas de maneira teórica, fiquem um pouco mais simples. Portanto, de importante assinalar é que, ao lado da interpretação jurídica tradicional, que não morreu e que continua a ser praticada, foi concebida, foi desenvolvida uma nova interpretação, referida como nova interpretação constitucional, ou referida como nova hermenêutica, que incorpora um conjunto de novas categorias, dentre as quais se podem destacar: 1. A utilização da técnica das cláusulas gerais.
2. A normatividade dos princípios, o reconhecimento de normatividade aos princípios. 3. A detecção de um fenômeno que é o fenômeno da colisão de normas constitucionais. 4. A necessidade de uma técnica específica para a solução dessas colisões, que é conhecida como ponderação. E, por fim, a reabilitação da argumentação jurídica como fundamentação, como fundamento de legitimidade da atuação judicial. E, portanto, eu vou percorrer, na medida do possível, algumas dessas categorias. A interpretação constitucional, que eu referi como nova, me lembra um episódio que eu participei junto com o hoje aposentado ministro Carlos Mário Veloso, participávamos de uma mesa, e o professor Dalmo Dallari disse: eu acho que o Supremo Tribunal Federal devia sair de Brasília. Em Brasília, ele fica muito perto do poder político, sofre influências indevidas. O Supremo devia mudar aqui para o Rio de Janeiro, isso era no Rio, devia mudar aqui para o Rio de Janeiro, ou para Petrópolis, mas certamente não devia ficar em Brasília. E o ministro Carlos Mário, que já estava próximo da aposentadoria, falou em seguida ao professor Dallari e disse assim: eu achei a ideia do professor Dallari muito boa, mas eu estou me sentindo um pouco como um cônego que dirigia o meu colégio lá em Minas Gerais. Quando ele completou 90 anos, veio um padre recém-ordenado, muito eufórico, e disse para ele: cônego, o Vaticano parece que vai anunciar o fim do celibato. E o cônego diz: mas agora? Dizia o ministro Carlos, mas agora que eu vou me aposentar? Portanto, a ideia de novidades é um pouco uma função do tempo de cada um. Eu ontem participei de um jantar, até organizei um jantar para o professor Paulo Bonavides, que é um grande, querido professor, e ele já deve ter uns 85 anos, ele contou uma história deliciosa. Ele disse que ele estava num aeroporto e vinha andando, ele tem 85 anos, mas inteiraço do ponto de vista intelectual e físico. E disse que se aproximou um cavalheiro parado numa bengala, se arrastando, já com aparência idosa, e chegou perto dele, abriu os braços e disse: professor Paulo Bonavides, o senhor deu aula? Não, meu amigo, você deve estar vendo algum engano, não fui eu, não. Pois bem, a primeira dessas categorias, que eu referi como cláusulas gerais e que muitos referem como conceito jurídico indeterminado, envolve a definição do sentido de expressões como ordem pública, interesse público, relevância e urgência, calamidade pública. Esses conceitos jurídicos indeterminados, na verdade, são ideias, são parâmetros que, no entanto, precisam ser integrados, no caso concreto, pelo juiz, despedida e motivada, para utilizar um termo, um conceito jurídico indeterminado presente no universo de vocês. O juiz é que vai valorar, à luz dos elementos do caso concreto, o sentido daquela expressão. Para dar um exemplo de direito civil, de direito de família, quando morreu a cantora Cássia Eller, há alguns anos atrás, houve no Rio de Janeiro uma disputa judicial pela posse e guarda do filho da cantora. Ela tinha um filho de 8 anos de idade, que havia tido numa relação com um homem que já morrera. E a cantora vivia uma relação homoafetiva estável com uma outra mulher. Quando ela morreu, reivindicaram a posse e guarda da criança a companheira e o avô da criança, pai da cantora, o avô biológico. Diante desta disputa, a quem deveria o juiz entregar a posse e guarda da criança? A Constituição e o Estatuto da Infância e do Adolescente determinam que a criança seja entregue ao postulante que melhor atenda aos seus interesses. O melhor interesse da criança é o grande princípio em matéria, é o grande conceito em matéria de criança e adolescente. Pergunta-se:
Diante deste conceito, melhor interesse da criança, o juiz deve entregar a criança ao avô ou à companheira? E a resposta é impossível formular uma solução em abstrato para esse problema. A solução só pode ser produzida à luz dos elementos do problema, para saber quem tem uma relação afetiva mais intensa com a criança, quem chegou de última hora em busca de direitos autorais, para se verificar qual é a melhor solução, que pode ser uma ou pode ser outra. Portanto, esta técnica dos conceitos jurídicos indeterminados, ela não é nova. Ela é uma técnica relativamente antiga e já utilizada pelo direito civil. Mas, do direito constitucional, ela se potencializa, porque a Constituição é um documento que tem muitos conceitos jurídicos indeterminados. Mais abstrato ainda, e transferindo maior poder criativo do direito ao juiz, é o reconhecimento de normatividade aos princípios. Quando eu estava na faculdade, na segunda metade da década de 70, os princípios eram fonte subsidiária do direito, como dizia a lei de introdução ao Código Civil. Portanto, se a lei fosse omissa, o juiz deveria resolver o problema à luz do costume, da analogia ou dos princípios gerais do direito. Hoje em dia, os princípios já não são mais fontes subsidiárias dos direitos. Os princípios são fonte direta do direito. A eles se reconhece normatividade e aplicabilidade direta e imediata, inclusive com força paralisadora de determinadas regras, se as regras ou se a regra contravier, naquele caso concreto, o princípio. Portanto, normas constitucionais principiológicas como dignidade da pessoa humana, solidariedade, eficiência, moralidade, passaram a ter aplicabilidade direta e imediata, não são fontes subsidiárias do direito, são normas jurídicas. Porém, o grau de abstração dessas normas transfere para o intérprete o poder enorme de verificar se, num determinado caso concreto, foi ou não foi violado o princípio da moralidade, foi ou não foi violado o princípio da dignidade da pessoa humana. Boa parte da produção acadêmica contemporânea é um esforço de se dar densidade jurídica e objetividade a esses princípios mais abstratos, como dignidade da pessoa humana, como razoabilidade, que tem a densidade que eu relatei um pouco antes, de ser dividida naqueles 3 subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade, em sentido estrito. Portanto, a aplicação dos princípios no mundo contemporâneo gera um conjunto importante de situações. Eu, nesse momento, estou fazendo um relato um pouco mais abstrato e depois vou utilizar alguns exemplos ilustrativos. Terceira grande característica do mundo contemporâneo e do direito constitucional contemporâneo é o reconhecimento de que as normas constitucionais entram em rota de colisão. Tudo isso que eu estou falando envolve a superação de um modo como nós todos fomos treinados a pensar o direito, um modo que sempre trabalhava com um texto normativo e amarrado ao texto normativo, que é a forma mais positivista de se interpretar o direito. Não é que a norma seja desimportante, mas há um conjunto de ideias que reconhecem a existência de direito e de normatividade fora da norma expressa. Isso é difícil para o modo como nós fomos treinados, que é um modo da tradição romano-germânica, em que a lei diz tudo tintim por tintim. Uma boa exemplificação de como no Brasil é preciso ser muito explícito. Tem um amigo querido, que é o professor Luiz Alberto Araújo, que é professor da PUC de São Paulo, que escreveu um belo trabalho chamado A Proteção Constitucional do Transsexual. Roberto é um procurador da República, um sujeito tradicionalíssimo, casado, com uma filha, mas onde ele chegava com a sua tese sobre a proteção constitucional do transexual, ele não escapava de perguntar: está bem, está feliz, está realizado? E ele começou a se incomodar com aquilo e disse que a segunda edição do livro dele vai se chamar
a proteção constitucional do transexual uma visão teórica. Então, o Brasil é um país em que as coisas precisam ser muito explicitadas. E todas essas categorias que nós estamos trabalhando aqui, elas são categorias de menor amarração textual. Pois bem, a colisão das normas constitucionais envolve um conjunto de possibilidades. Princípios constitucionais podem entrar em rota de colisão. Por exemplo, a livre iniciativa pode entrar em rota de colisão com a proteção do consumidor. 2 princípios constitucionais em rota de colisão. Direitos fundamentais podem entrar em rota de colisão. A liberdade de manifestação de um pode entrar em rota de colisão com o direito de ir e vir de outro. Para dar um exemplo de direitos fundamentais, se alguém quiser fechar a esplanada dos ministérios para fazer uma grande manifestação pública, proibindo o acesso de todas as pessoas que trabalham ali, estamos diante de um conflito de direitos fundamentais, o da liberdade de expressão com o direito de ir e vir. E, por vezes, um princípio colide com um direito fundamental. Por exemplo, a segurança pública pode, muitas vezes, colidir com a liberdade individual, com o direito de uma pessoa não ser presa arbitrariamente. Portanto, nós lidamos hoje em dia, no direito contemporâneo, com um conjunto muito grande de normas constitucionais em rota de colisão. Quem acompanhou a disputa sobre a construção daquelas usinas no Rio Madeira, ali foi um grande debate sobre qual o valor constitucional que deveria prevalecer, se a proteção do meio ambiente de um lado e, do outro lado, a necessidade de desenvolvimento econômico, que é igualmente um valor constitucional. E para demonstrar que as escolhas nem sempre são fáceis, a opção pela não construção daquelas usinas hidrelétricas para impedir o impacto ambiental, que de fato haveria, traria como subproduto a necessidade de se utilizarem ou de usinas termoelétricas, que são mais poluidoras, ou de usinas nucleares, o que, no estágio civilizatório brasileiro atual, eu certamente não apostaria como sendo uma boa ideia. Uma usina nuclear na mão da base aliada, por exemplo, poderia ser uma catástrofe de proporções universais. De modo que as escolhas, muitas vezes, não são escolhas fáceis, são escolhas extremamente complexas quando há colisão de direitos fundamentais. Quando esses direitos entram em rota de colisão, os mecanismos tradicionais de interpretação jurídica não são satisfatórios. O mecanismo silogístico da interpretação convencional, mediante subsunção dos fatos à norma, esse método não é capaz de resolver o problema. Por que ele não é capaz de resolver o problema? Porque, quando há colisão de normas constitucionais, existem pelo menos 2 normas postulando incidência sobre o caso concreto. E, se há 2 normas postulando incidência, como é que é possível resolver mediante subsunção? Vai subsumir numa ou vai subsumir na outra? Considerando que ambas têm a mesma hierarquia e, portanto, o juiz não pode escolher arbitrariamente uma ou outra. Portanto, nesse universo em que as normas entram em rota de colisão e não é possível solucionar o problema mediante subsunção, para acudir a este problema, foi necessário o desenvolvimento de uma outra técnica, que é a técnica da ponderação. A ponderação é uma técnica de decisão, normalmente dividida em 3 etapas. Na primeira, se identificam as normas que postulam incidência no caso e que estão em discrepância. Em segundo lugar, identificam-se os fatos relevantes. E, em terceiro lugar, se testam as soluções possíveis para verificar qual das soluções possíveis melhor realizam a vontade constitucional. Perdão?
certamente, a ponderação envolve um raciocínio tópico, que é o raciocínio da construção normativa a partir do problema, sem dúvida alguma. Vejam dois exemplos de colisão e vejam como funciona a ponderação. O primeiro exemplo, um exemplo concreto. Havia uma rua no Rio de Janeiro, ali no bairro de Copacabana, chamada Rua Iangá, onde eu morava. O Iangá tem uma pracinha muito simpática, ela fica entre a Barata Ribeiro e a Nossa Senhora de Copacabana, e todos os domingos, às 7h da manhã, um pregador religioso ligava a sua aparelhagem de som a muitos decibéis e anunciava para fiéis e infiéis os caminhos que deveriam percorrer para chegarem ao reino dos céus. Às 7h da manhã de domingo, naquela pequena e pacata comunidade que vivia em torno da praça, muitos dos moradores, eu inclusive, pensávamos daquele cavalheiro coisas que nos fechariam para todo o sempre as portas do reino dos céus. Portanto, havia ali uma colisão concreta de direitos. O direito do pregador religioso à sua liberdade de expressão e à sua liberdade religiosa, e o direito daquela pacífica comunidade de, na manhã de domingo, no seu direito de privacidade, no qual está o direito de repouso, permanecer até um pouco mais tarde na cama. Esse era um conflito entre direito de privacidade e liberdade de expressão religiosa. Exemplo 1. Exemplo 2. A cantora mexicana Glória Trevi estava presa na carceragem da Polícia Federal aqui em Brasília. E um dia ela apareceu grávida e acusou um grupo de agentes da Polícia Federal que estava de plantão naquela noite de haverem cometido contra ela o crime de estupro. E dizia que a gravidez dela era fruto de um estupro. Quando a criança estava prestes a nascer, aqueles policiais requereram perante o Supremo Tribunal Federal, onde tramitava o processo de extradição, que o Supremo determinasse a realização de exame de DNA na criança que estava por nascer, para eles poderem fazer a prova de exclusão da paternidade e assim se defenderem daquela acusação. A cantora, fundada em jurisprudência afirmada pelo próprio Supremo, se recusou a fornecer material de DNA, dizendo que aquilo era um direito de privacidade dela e ela não queria fornecer nem o dela nem o da criança. Esta é uma colisão de direitos fundamentais. O direito à honra e talvez até o direito de defesa daqueles policiais, vis-à-vis o direito de privacidade que as pessoas, de uma maneira geral, têm de não fornecer material genético para exame. Esses são dois exemplos, o da Rua Iangá e o da cantora Glória Trevi, de colisões de direitos fundamentais, que são exemplos que hoje em dia fazem parte um pouco da rotina da vida. Pois bem, diante desta colisão, a solução tem que ser produzida por meio de ponderação. A ponderação é um raciocínio em 3 etapas, na qual o intérprete deverá 1. Fazer concessões recíprocas entre os direitos, de modo a produzir uma solução intermediária que sacrifique o mínimo indispensável, o mínimo inevitável de cada um daqueles direitos em jogo. Esse é o primeiro esforço que deve fazer o intérprete no ambiente da ponderação. É o esforço da harmonização, é o esforço da concordância prática entre as duas situações. Mas, se não for possível resolver mediante concessões recíprocas, aí o intérprete tem que fazer uma escolha. A escolha de qual direito fundamental ou de qual norma deverá prevalecer naquele caso específico, naquela específica situação concreta. No caso da Rua Iangá, é relativamente fácil produzir uma solução mediante concessões recíprocas entre os dois direitos fundamentais em disputa. Basta que o juiz estabeleça que o pregador religioso tenha assegurado a sua liberdade de expressão,
mas, pelo amor de Deus, vai começar às 10 horas da manhã. E, com isso, se assegura o direito dele pregar e se assegura o direito da comunidade de dormir. Esta é uma hipótese relativamente fácil. Mas o da cantora Glória Trevi era uma hipótese difícil. Por que era uma hipótese difícil? Porque não há solução possível que não sacrifique um dos direitos diante do caso concreto. E, portanto, o papel do intérprete deverá ser, neste caso, escolher qual o direito deve prevalecer e justificar a sua escolha. Porque já que a solução não está no relato abstrato da norma, a legitimidade da sua decisão estará na sua capacidade de demonstrar que fez a melhor escolha. O Supremo Tribunal Federal, neste caso da cantora Glória Trevi, o primeiro terminou por acordo da Ruiangá, o da cantora Glória Trevi, o Supremo Tribunal Federal decidiu que se deveria fazer o exame de DNA na placenta, que é material orgânico descartável e, portanto, com um mínimo de invasividade física, foi possível produzir o exame de DNA e, de fato, excluir a paternidade de todas as pessoas que tinham sido acusadas. Mas o que quero demonstrar com esses dois exemplos é que, às vezes, é possível harmonizar e produzir uma solução que sacrifique o mínimo de cada um dos direitos em jogo. Mas, em outras situações, o juiz terá que fazer uma escolha entre uma situação e outra situação. Vimos, portanto, os conceitos jurídicos indeterminados, a normatividade dos princípios, a colisão das normas constitucionais, a ponderação, e chegamos agora à última dessas novas categorias que eu listei ao início da minha exposição, que é a argumentação jurídica, a reabilitação da argumentação jurídica. Todos os senhores são juízes e sabem que a motivação é um elemento de validade de qualquer decisão judicial. Mas quando nós, hoje, no direito contemporâneo, falamos em argumentação jurídica, nós estamos falando em um pouco mais do que a mera motivação. Ou estamos falando de uma sofisticação da ideia de motivação, que é a seguinte: quando o juiz resolve um problema pela aplicação de uma norma constitucional ou pela aplicação de uma lei mediante subsunção, a sua atuação está legitimada pela lógica da separação dos poderes. O juiz não está criando o direito, ele está aplicando a norma que foi criada pelo Constituinte ou foi criada pelo legislador. E esta é a função mais tradicional e que não envolve grande complexidade. Mas quando o juiz é coparticipante do processo de criação do direito, como nos casos de colisão, como no exemplo do cantor Roberto Carlos e do escritor, essa solução não está pronta na norma. O juiz, para dizer quem tem razão é o escritor ou quem tem razão é o cantor, ele tem que argumentativamente construir uma solução e convencer um auditório esclarecido de que aquela solução que ele produziu é a melhor. A argumentação jurídica, portanto, ela é, parodiando uma gerente de banco que eu tinha, um plus a mais na motivação, que é o dever de revelar, da maneira mais explícita possível, o itinerário lógico, a racionalidade da trajetória que ele percorreu para chegar àquele resultado. Por que ele escolheu uma solução e não a outra? Por que a cantora deve fazer o exame de DNA? Por que o escritor deve poder publicar o livro dele? Por que, neste caso, eu vou sacrificar a proteção ambiental em favor do desenvolvimento econômico? A argumentação jurídica é um exercício
de convencimento do auditório específico, que são as partes do processo, de um outro auditório específico, que é o tribunal, que vai rever aquela decisão, e, numa sociedade democrática e aberta, do auditório mais amplo, que é a sociedade. A função do juiz precisa se legitimar pela aceitação social. E, portanto, o dever de motivação deve passar o crivo dos advogados das partes, não passa nunca, sempre um recorre, deve passar pelo crivo do tribunal, que vai rever o acerto daquela decisão, e, no limite, se for uma questão constitucional, pode chegar até o Supremo Tribunal Federal. E se o Supremo produzir uma solução errada? Mesmo nos Estados democráticos, alguém tem o direito de errar por último. E, neste caso, é o Supremo Tribunal Federal. Portanto, a argumentação jurídica que, em última análise, vai prevalecer em matéria constitucional é a argumentação do Supremo Tribunal Federal. Mas uma característica importante, interessante do mundo contemporâneo é precisamente esta superação do positivismo jurídico. A vida já não se legitima mais apenas pelo argumento de autoridade, apenas porque está na norma. O que o pós-positivismo fez de importante é que as decisões, elas precisam ter uma racionalidade. As normas constitucionais se sujeitam ao que o professor Ronald Dworkin chama de leitura moral. É preciso que nós sejamos capazes de demonstrar que esta decisão não é só porque ela estivesse na norma. Esta decisão é a que produz a solução justa. Muito obrigado. A solução correta para esse caso concreto. E quando, em alguns ambientes ou em algumas conjunturas, o órgão competente, com base na norma, produz uma solução que não tem aceitação social, há uma tendência inexorável de esta solução não prevalecer. Isso aconteceu, para dar um exemplo recente, sem fazer nenhum juízo de valor, um episódio que envolvia o Senado Federal e a apreciação de fatos relacionados com o seu presidente. E houve uma deliberação formal de não receber um determinado procedimento. Eu não estou dizendo se foi certo ou se foi errado. Mas a inaceitação social daquela decisão produzida pelo órgão competente foi tão intensa que, em pouco tempo, a solução do afastamento se impôs independentemente da decisão formal. O que quero dizer é que o direito e a vida brasileira, na medida em que ela se torna mais civilizada e se elevam os patamares éticos, o positivismo jurídico, o argumento de autoridade, ele vai se enfraquecendo, substituído pela justificação. E a justificação é a demonstração ética de que aquela era a solução adequada. De modo que, quando se fala em reabilitação da argumentação jurídica, de reabilitação da razão prática, para usar um termo clássico da filosofia kantiana, a razão prática é a demonstração de que esta é a solução correta, esta é a solução justa, esta é a solução moralmente adequada. Evidentemente que não é a moral individual do juiz, é a moral socialmente aceita da qual o juiz deve se fazer intérprete. De modo que nós vivemos num mundo em que, em muitos espaços da interpretação, a argumentação jurídica passou a ter um papel decisivo. Dou aos senhores um exemplo, eu me penitencio que os meus exemplos não são normalmente de direito do trabalho, que, embora seja um fã da justiça do trabalho, não é uma área em que eu atue. Fã no sentido de que eu acho que é uma justiça mais operacional, mais comprometida com resolver problemas e não fazer dissertações na sentença, e acho que a justiça do trabalho aplica com grande competência uma coisa que a justiça comum não consegue fazer, que é resolver o problema
logo no começo, mediante transação, mediante uma atuação proativa do juiz, ao passo que o juiz civil tradicional acha que o papel dele é esperar o processo chegar no final e produzir uma longa sentença, quando o papel do juiz é resolver problema. Doutrina, quem faz são os professores, portanto, o papel de juiz é resolver o problema o mais rápido possível e ao menor custo para as partes. Eu acho que a Justiça do Trabalho, nesse particular, é exemplar. Mas infelizmente, os meus exemplos são de outra área. Mas vejam um caso interessante de argumentação jurídica, um caso concreto ocorrido no Rio de Janeiro. Há muitos anos atrás, a maior parte de vocês ou não era nascido ou era muito jovem, houve um crime no Rio de Janeiro, cometido por um cidadão de nome Doca Street, na verdade, no estado do Rio de Janeiro. O crime ocorreu na cidade de Cabo Frio. Esse homem, que era uma figura colunável e tinha uma relação amorosa com uma jovem mulher igualmente colunável, comete contra ela um crime passional. Ele a matou na praia dos Ossos, em Búzios, na cidade de Búzios, que na época era distrito de Cabo Frio. Portanto, tipicamente um crime passional, réu confesso, e ele foi levado a julgamento. E, nesse julgamento, o advogado era o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Evandro Lins e Silva, um criminalista experiente. O país ainda vivia um atraso muito grande em relação aos costumes. Estávamos em 77, 78. E, no julgamento em Cabo Frio, Doca Street foi absolvido com base na tese defendida pela defesa, não de negação de autoria, mas de legítima defesa da honra. Aquele homem matou aquela mulher porque, aparentemente, ela o traía. E, portanto, o júri considerou que um homem tem o direito de matar a sua mulher, que, no caso, não eram nem casados, se a mulher o traísse. Houve um recurso, o tribunal anulou o júri e houve um segundo júri e o Doca Street foi condenado a 15 anos de prisão. Ele cumpriu a pena, do modo como se cumprem as penas no Brasil. Tempos depois, ele saiu da prisão. Há uns 3, 4 anos atrás, uma emissora de televisão resolveu encenar este episódio, encenar uma versão romanceada do caso Doca Street. E ele, antes que a emissora veiculasse o programa, ingressou em juízo e pediu uma antecipação de tutela para impedir a exibição do programa, sob o fundamento de que ele já havia cumprido a pena, já estava ressocializado, havia se casado novamente, tinha uma filha ou um filho dessa nova relação, e que o programa ia causar a ele um mal imenso, que, portanto, estariam usando a imagem dele e a honra dele, e ele não queria que fossem utilizados, e obteve a antecipação de tutela, contrariamente à exibição do programa. A emissora de televisão vai ao tribunal, recorre desta decisão e pede a cassação da antecipação de tutela, sob o fundamento de que aquela decisão violava a liberdade de expressão do veículo, violava a liberdade de expressão do autor do programa e violava o direito de informação do público, que deveria saber que há 30 anos atrás, no Brasil, um homem podia matar a sua mulher e ser absolvido por legítima defesa da honra. Colisão típica de direitos fundamentais. Liberdade de expressão e de informação de um lado, direito de imagem e direito à honra do outro. Essa é a pior briga que existe, esta especificamente, porque é uma briga em que os dois lados têm razão. Mas quem tem que fazer a escolha é o juiz. O juiz não pode dizer, esse caso é muito complicado, o juiz tem que produzir uma decisão. E, ao produzir esta decisão, ele tem que ser capaz de justificá-la, porque a solução não está pronta na norma, porque há duas normas para serem aplicadas. Aí é que sobreleva o papel da argumentação jurídica, que é a demonstração
de qual a solução é correta, ou por qual razão o juiz escolheu uma solução. E como é que se sabe qual é a solução certa? Nesse caso, não existe uma solução certa neste sentido. O que existe é a solução capaz de convencer um auditório bem intencionado e esclarecido de que aquela era a solução constitucionalmente mais adequada. Nesse caso, eu dei parecer, nesse caso, muito confortável com a tese, embora não fosse uma tese fácil, era no sentido de que a emissora deveria poder exibir o programa. Metade das pessoas está frustrada com esta solução, provavelmente metade das pessoas acha que esta foi uma solução boa. De modo que dizer pode ou não pode não resolve o nosso problema. É agora preciso convencê-los de que esta é a solução constitucionalmente adequada. Quais são os elementos de ponderação, porque isso é uma ponderação, que eu acho que são relevantes neste caso? Primeiro elemento, o fato era verdadeiro. A imputação de um fato inverídico pode motivar a intervenção judicial. Mas a imputação de um fato verdadeiro, primeiro elemento de ponderação, eu, como regra geral, não imaginaria que o judiciário devesse proibir a divulgação de um fato verdadeiro, mas ainda não é suficiente. Segundo elemento de ponderação, o conhecimento deste fato foi obtido por meio lícito, porque se tivesse sido obtido mediante interceptação telefônica ou violação de um segredo de justiça, eu não hesitaria em dar a liminar. Mas o conhecimento foi obtido por meio lícito. Está nas páginas dos jornais da época e está no processo criminal que é acessível a qualquer pessoa do público, é um documento público. Portanto, fato verdadeiro, conhecimento do fato obtido por meio lícito. Um terceiro elemento que me parece relevante, crime não é fato da vida privada. Crime é fato da vida pública. E, portanto, ninguém pode invocar direito de privacidade para se proteger do conhecimento público de um fato delituoso. Terceiro, ou quarto, eu penso, mas essa é uma convicção filosófica minha, e não só minha, de que a liberdade de expressão, ela atende ao interesse público por si só. Portanto, existe uma presunção de interesse público na livre circulação de ideias, de opiniões e de manifestações sobre fatos. E, portanto, para alguém impedir a divulgação de um fato, não é o emitente que precisa demonstrar que há interesse público. É quem deseja impedir a divulgação é que deve demonstrar que não há interesse público na divulgação daquele fato. Portanto, com base nesses elementos de ponderação, aqui expostos de maneira muito sumária, fato verdadeiro, conhecimento do fato por meio lícito, crime não é fato da vida privada e há um interesse público presumido na divulgação de fatos verdadeiros cujo conhecimento se obteve por meio lícito, eu acho que o veículo tinha o direito de exibir aquele programa. Essa é a tese que eu acho boa e que atendia ao interesse em disputa. Mas havia uma solução que ninguém cogitou, e não era o meu papel, no caso, fornecê-la, que eu acho que era melhor. Eu acho que o tribunal podia ter autorizado a exibição do programa, mas determinado a modificação do nome do personagem, com o que você podia encenar o episódio, mas, de qualquer forma, protegeria, pelo menos, o nome da pessoa envolvida. Ninguém cogitou disso, ninguém falou nesse assunto. De modo que, e depois,
às vezes a vida não é tão romântica assim. Depois, ele mesmo parece que escreveu um livro contando a vida dele e deu o máximo de divulgação possível. Mas, seja como for, o que estava em jogo era o direito ou não de um terceiro fazer a divulgação. De modo que, no caso de colisão, o primeiro esforço deve ser o de produzir uma solução harmoniosa, porque a troca do nome aí ensejaria uma solução que comporia todos os interesses em jogo. Portanto, essas são as grandes categorias da nova interpretação constitucional. Nós ainda temos alguns minutos e eu apenas vou fazer um brevíssimo apanhado dessa parte para falar ainda sobre um outro fenômeno. A nova interpretação constitucional, ela não derrota a interpretação convencional, ela suplementa a interpretação convencional naquilo em que a interpretação convencional era insatisfatória ou deficiente. Esta nova interpretação constitucional lida com o fato de que o juiz é coparticipante do processo de criação do direito aplicável em concreto, porque a solução não está integralmente na norma, a solução precisa ser construída a partir dos elementos do caso concreto, e lidam com esta nova interpretação um conjunto de novas categorias que incluem as cláusulas gerais ou conceitos jurídicos indeterminados, a normatividade dos princípios, a colisão de normas constitucionais, a necessidade da técnica da ponderação para lidar com essas colisões e a argumentação jurídica, a reabilitação da argumentação jurídica como o plus a mais de legitimação desta atuação criativa do juiz. Dito isso, nos 8, 10 minutos que nos faltam, e aumentando a complexidade da vida contemporânea e de ser juiz, ou ser operador jurídico na vida contemporânea, essas novas categorias, que ainda nem chegaram aos manuais, lidam com uma outra realidade, que é a realidade da constitucionalização do direito. A realidade representada pela passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico e, consequentemente, a leitura de todos os domínios do direito infraconstitucional, do civil ao trabalho, ao penal e ao processual, à luz dos valores, dos princípios e das regras da Constituição. A constitucionalização do direito, nesta acepção, não significa propriamente o fato de que há na Constituição muitas normas de direito civil, ou de direito do trabalho, ou de direito administrativo. Não é a vinda do direito infraconstitucional para a Constituição que está abrigado nesse fenômeno. A constitucionalização do direito significa a ida da Constituição a esses múltiplos domínios do direito infraconstitucional para levar os valores constitucionais, seja a dignidade da pessoa humana, seja o valor social do trabalho, seja a solidariedade, como um parâmetro que condiciona o sentido e o alcance dessas normas infraconstitucionais. No direito civil, a constitucionalização produziu desenvolvimentos dogmáticos importantíssimos, como a centralidade da dignidade da pessoa humana, promoveu uma despatrimonialização do direito civil, uma repersonalização do direito civil. A própria Constituição explicitou, embora isso não fosse a necessidade, que, por exemplo, o homem já não é mais o chefe da sociedade conjugal, homem e mulher são iguais. Não é possível discriminar os filhos em razão de serem filhos legítimos ou filhos naturais. O casamento já não é mais a única forma de criação de uma entidade familiar. Existem as uniões estáveis, existem as famílias monoparentais. E se querem a minha opinião, eu acho que logo ali na esquina
vão ser tratados como entidades familiares as uniões homoafetivas estáveis, porque isso é a extensão dos mesmos princípios às uniões homoafetivas. Equiparar a sociedade de fato é uma hipocrisia, porque aquilo não é um projeto econômico, é um projeto existencial, é um projeto de vida comum, é um projeto afetivo. O que caracteriza as relações familiares é o primado da afetividade. O resto é formalismo, o resto é preconceito. De modo que eu acho que, logo, logo, o direito, de uma maneira geral, não só para fins previdenciários, mas para fins existenciais, vai reconhecer estas relações homoafetivas. E no direito civil há desenvolvimentos interessantíssimos, e alguns se refletem no direito do trabalho, que é a aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas. Saber, por exemplo, se de um contrato de trabalho pode constar a previsão de que o empregado não vai se manifestar sobre temas políticos, ou que o empregado não pode se declarar favoravelmente ou contrariamente à interrupção da gestação, no caso X ou Y. Saber se o contrato de trabalho pode limitar a liberdade de expressão de uma pessoa. Se pode prever que o fato de uma empregada engravidar é motivo para rescisão do contrato, ou passando para o cível, a discussão se uma escola judaica pode recusar crianças não judias, ou se uma escola católica tradicional pode recusar o filho de pais divorciados. Há um debate hoje no direito constitucional que não é de grande abrangência, mas é muito interessante, sobre a aplicabilidade ou não dos direitos fundamentais às relações privadas. Eu mesmo lidei com um caso delicioso no Rio, e nesse caso eu não aceitei dar o parecer, em que um clube de futebol proibiu os jornalistas dos veículos A e B, acho que Extra e Jornal dos Esportes, a entrarem no estádio, nas dependências do estádio, porque aqueles veículos vinham criticando muito o time de futebol. E, portanto, eles proibiram. O jornalista, em dia de treino, não pode entrar. Qual foi o fundamento invocado pelo clube de futebol? Isso aqui é propriedade privada, é minha casa. Aqui entra quem eu quero. Estou exercendo o meu direito de propriedade e a minha autonomia da vontade no espaço privado. O princípio soberano é o da autonomia da vontade. Quais eram os princípios que estavam do outro lado? Liberdade de expressão, isonomia, porque alguns jornalistas podiam entrar, os outros não podiam entrar. E esta matéria foi levada a juízo. E o clube de futebol me pediu um parecer para defender a tese de que ele tinha o direito de vetar o ingresso daqueles jornalistas. E eu estudei a matéria e não fiquei confortável com a tese e disse, olha, não estou confortável com esta tese. E, portanto, não dou o parecer. E aí me ligou o advogado novamente, que é um sujeito muito espirituoso, e falou assim, professor, eu queria insistir com o senhor e queria dizer que, além de pagar, naturalmente, o seu parecer, a gente pode lhe dar alguns outros proveitos extras, assim, de colocar uma faixa agradecendo, ou então, no próximo jogo, se o Romário fizer um gol, ele vai levantar a camisa e vai estar lá, valeu, Barroso. Muito obrigado. Não é, essa publicidade pode ser deletéria. Mas a verdade é que esta era uma discussão, e eu devo dizer a vocês com franqueza, que eu não tenho certeza, não é nem porque eu achasse que o outro lado tinha, que eu tivesse certeza absoluta do outro lado. Não tive conforto, mas é uma situação muito delicada, porque, embora o direito tenha se constitucionalizado, e eu acho que este seja um fenômeno positivo, a constitucionalização do direito, inclusive a aplicação da Constituição na esfera privada, deve ser feita mediante uma ponderação com a autonomia da vontade, porque a autonomia da vontade é uma expressão importante da liberdade individual. A vida das pessoas não pode ser inteiramente publicizada ou inteiramente constitucionalizada, porque, senão, um pai que tenha 3 filhos, saiu na rua, encontrou um livro de interesse de um dos filhos, leva para casa, pode ser enquadrado que está violando o princípio da isonomia porque não levou para os outros 2, o que, evidentemente, não tem nenhum sentido, para não mencionar o exemplo mais estapafúrdio
se publicizássemos todas as relações sociais, as moças bonitas e os rapazes bonitos, quando quisessem namorar, iam ter que fazer uma licitação, porque a demanda é maior do que a oferta, e este é o princípio que vale no âmbito do direito público, um princípio constitucional. E, evidentemente, ninguém acha que deva ser assim, embora isso pudesse aumentar as chances de alguns de nós. Portanto, a verdade é que a constitucionalização é um fenômeno importante, mas ela não deve ser uma constitucionalização ilimitada, porque há espaços na vida das pessoas que devem ser preservados do direito público. Aliás, há espaços na vida das pessoas que devem ser preservados da presença do Estado em qualquer sentido e em qualquer dimensão. Este fenômeno do aumento do poder, do aspas, poder discricionário do juiz, que eu não gosto muito dessa expressão, porque poder discricionário significa um pouco liberdade de escolha entre possibilidades. E eu não acho que o juiz tenha liberdade de escolha. Eu acho que o juiz tem que produzir a melhor solução possível para o caso concreto. Embora seja ele que vá construir esta solução, qualificar este poder como discricionário eu acho que não é um modo feliz. Mas a verdade é que o poder do juiz aumenta, a constitucionalização leva os princípios abstratos da Constituição a muitos domínios, e tudo isso produziu no Brasil, ao lado de outros fenômenos, a judicialização da vida, a judicialização das relações sociais e das relações políticas. Hoje em dia, quase não há questão importante no Brasil que não desague no poder judiciário. Desde a reforma da Previdência, passando pela reforma do Poder Judiciário, passando pela competência do Ministério Público investigar ou não investigar, o que as CPIs podem ou não podem fazer, se as tarifas telefônicas devem ser reajustadas com base em X ou com base em Y, se a assinatura básica de telefonia é constitucional, se a mensalidade do plano de saúde, tarifa de transporte público. A vida brasileira, para bem e para mal, e eu acho que mais para bem do que para mal nesse estágio que nós vivemos, é uma vida que se judicializou. Quem abre um jornal hoje em dia observará que não há um dia sequer em que as manchetes não espelhem uma decisão judicial importante. Passou a haver uma comunicação intensa entre o Poder Judiciário e a vida política, com todas as implicações que isso pode trazer. Eu teria muitas outras ideias e reflexões para compartilhar, e até, na verdade, gostaria de ter a oportunidade de ouvi-los um pouquinho. Eu peço desculpas por ter que sair e ter falado tanto, embora terminar antes da hora seja... Você quer perguntar alguma coisa? Quer falar? Claro. Pois não. Só para registrar que o debate da constitucionalização do direito privado, acho que não chegou ainda ao direito do trabalho na sua essência. Se chegou, veio pela perspectiva dos direitos fundamentais, mas muito no carro do direito civil. Vou tentar aqui pontuar um exemplo que eu entendo que é emblemático para o direito do trabalho, que é a questão da interpretação do artigo 7º da Constituição do seu caput. Lá o caput fala em trabalhadores, aquela expressão. E aí a gente faz o inverso, a gente define aquele sentido ali a partir da CLT. Então a gente pega a Constituição e recorta a Constituição pelo comando da CLT, quando devia ser as inversas, especialmente diante do mundo chamado pós-fordista, na qual a empresa é vazia, não tem empregados, na qual se tem uma série de estratégias de organização produtiva que se foge à clássica ideia de ordens, onde se tem trabalhadores, mas não empregados. E aí a gente tem, infelizmente, uma dogmática trabalhista muito forte ainda, que prefere ver a Constituição com os olhos da CLT e não a CLT com os olhos da Constituição. A única coisa que eu diria como conforto é que a construção dogmática é um processo. O fenômeno da constitucionalização do direito civil, que hoje é muito visível e perceptível, isso foi construído ao longo de 10, 15. O primeiro artigo que teve da professora Maria Celina Bodan de Moraes tem mais de 15 anos.
Portanto, os processos históricos todos, eles são relativamente lentos. O fato de ainda não termos chegado onde queríamos não quer dizer que não há perspectiva de se chegar. E eu acho que o direito do trabalho, como o direito penal, onde também está atrasada a constitucionalização, vai se beneficiar de uma dogmática que está em fase de construção. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês, peço desculpas pela pressa e desejo sucesso e felicidade para todos.